Setembro Amarelo chegou e com ele a campanha pela vida. Quantas pessoas você conhece que perdeu a vida pós-pandemia por questões de tristeza, depressão? Aqui no consultório está direto, as pessoas ligam, pedem ajuda depois de que aconteceu o acidente. Por favor, a gente precisa cuidar antes. Vamos falar mais sobre isso. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista lacaniana, e estou fazendo a campanha pelo Café com Freud Lacan. Vamos falar de saúde mental, vamos ler mais sobre isso, ver vídeos sobre isso, falar e não deixar ficar tão triste. Estou lançando neste setembro A Dor de Existir, não é? Terceiro número do Café com Freud Lacan, que é a minha sequência aqui para que as pessoas possam ter mais acesso à saúde mental. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, não é? Dê o seu like para que as pessoas consigam ver o vídeo. E nós temos aqui no livro, eu escrevo 15, são os 15 pontos que podem aumentar a dor de existir, não é? Essa dor que as pessoas falam, que vai levando à tristeza, à depressão. Mas aqui hoje eu vou citar 10 tópicos. Depois, no canal, ao longo do tempo, no canal, nós vamos fazendo vídeo sobre cada um, vamos explicando cada um. O primeiro é assim: o trauma do nascimento. Vocês pensam que assim, lá no útero, o quanto está tudo quentinho, não é? Vem alimento, mesmo às vezes falam de traumas, não é? Na barriga, traumas na gestação, coisas difíceis, porém, tem ali um sistema que está tudo organizado, tem um comando ali para alimentação e tal. Quando o bebezinho já nasce, já vem assim. Não é que Freud fala tanto do trauma do nascimento, mas ele fala que há uma diferença ali entre a simbiose mãe-bebê, aqueles cuidados e tal, e aquele mundo que a criança começa ganhando ali, já começa chorando, e aí para conseguir amamentação, para conseguir cuidado, não é um choro, é uma luta pela vida lá desde bebezinho, assim, o quanto as coisas não tem essa plenitude ali do nascimento. Então, este é o primeiro trauma e é uma dor, assim, porque as pessoas gostariam, quem não gostaria, não é? Assim, alimentação na veia, as coisas é tudo quentinho, sem precisar batalhar tanto pela vida e tal. O segundo ponto é a dificuldade do crescimento, né? A dor de crescer, porque assim, né? A gente tem um tempo que a gente pode ficar brincando no parquinho, levar a boneca para a escola, e aí depois, assim, não, precisa sentar na carteira direito, precisa aprender conta, aprender a ler e escrever, e o quanto, não é assim, o exercício da vida, a gente leva vários nãos, a gente precisa obedecer. Então, a dor do crescimento seria mais um ponto que muitas vezes as pessoas falam aqui do quanto é trabalhoso, foi difícil, quanto a criança queria ficar correndo, brincando. Depois, Freud dá o nome de ferida narcísica, assim, porque ele fala que, por mais que a gente tenha pais maravilhosos, que cuidem, que afagam, que deem amor e tal, não é possível ter uma criação, uma educação sem uma certa hostilidade, sem umas broncas. Quantos nãos a gente tem que falar como pais para as crianças e elas não obedecem, aí vai de novo e tal. Então, aquilo a criança sente como, né, assim, tem a educação, tem o cuidado, mas tem uma certa hostilidade. A pessoa percebe que ela não é assim linda, maravilhosa, só perfeição. Não, a criança vai tendo que se adequar, vai tendo que fazer esforço, e essa é a ferida narcísica que dói e aparece aqui no consultório de diversas formas do quanto acirram a dor de existir, de nossa, como em todos os lugares que eu vou, eu não sou bem aceito, não sou amado, eu preciso, sei lá, fazer esforço para fazer vínculo, laço social, me posicionar como profissional, não é assim? Aí temos outros três, que é privação, frustração e castração.
Vamos falar primeiro da frustração, que é o mais fácil que as pessoas, né? Mais comum, assim. As pessoas muitas vezes falam de frustrações grandes, assim, né? Eu, assim, eu não conquistei aquilo, não tirei aquele diploma, não. Queria muito fazer uma viagem, mas não consegui e tal. Mas Freud e Lacan, eles falam sobre frustrações no dia a dia, não é? Assim, a gente tá passando o ônibus, a gente não pegou, é uma frustração. A gente corta o cabelo, não gostou, fica frustrado. Queria ter lido aquele livro, não conseguiu, ter ido naquela festa e não conseguiu, não foi convidado, é uma frustração, entendem? Assim, então, existem grandes frustrações, mas a ideia de que o tempo todo a gente está sentindo isso e o quanto vai ali doendo. A privação é o outro, né? Assim, a privação, Freud fala, né? Lacan que trabalha a questão da privação do quanto a gente é privado de N coisas, né? Assim, nossa, eu não brinquei na rua quando criança, ou só na casa dos meus primos, mas assim, o quanto a pessoa não teve acesso a muitas línguas na infância, ou não teve acesso a tanto a uma boa alimentação, às vezes a educação, como poderia ter sido, às vezes não teve acesso, e não só acesso, mas assim, às vezes a pessoa não conheceu a avó, privado de conhecer a avó, privado de ter primos, às vezes irmão, não tem um irmão, às vezes não conheceu a mãe. Então, assim, existem milhões de privações, mas o quanto tem algumas que dificultam mais a vida da pessoa, o estar no mundo, como a gente fala muitas vezes, a gente fala daqueles que não tiveram tanto acesso e precisam fazer 3, 4 vezes mais esforços do que aqueles que tiveram. Essa é uma das formas de privação. Mas, de toda forma, todos têm privação, essa é a ideia. Porque, assim, às vezes a pessoa teve dinheiro, casa, luxo, maravilha, mas não teve, por exemplo, o amor dos pais, ou não teve um amiguinho que gostava tanto, sabe? Então, é geral, assim, a gente tem que lidar com essa dor. E a castração é o sexto ponto aí. E a castração são as perdas, e isso dói muito, não é? Assim, a gente, tanto as perdas físicas, quanto perder a avó, morte mesmo, não é? Do ente querido, de uma pessoa querida, o impacto e tudo isso, quanto perdas da vida, que seja de relacionamento, que seja de trabalho, um fora, uma demissão, todas essas são perdas, não é? Uma perda de um carro, de uma situação, de uma casa, de uma situação tão difícil. Ou seja, olha, a gente já é o sexto ponto e o quanto a gente vai tendo essas dores. E essas dores não tratadas, elas vão machucando ali o emocional e o quanto a gente vai deixando, vai vivendo e muitas vezes, deixa para lá, não se importa, é vida que segue. Mas não, essas dores, elas vão afetando o aparelho psíquico, elas vão doendo. Se você está gostando da discussão, dos pontos, deixe o seu like, não é? Para que mais pessoas possam assistir, possam entender, porque muitas vezes as pessoas estão aí deprimidas e elas não têm a menor, mais pálida ideia, mas por que minha vida tá boa, tá ok? Não, existem todas essas consequências assim na vida, a vida é cheia dessas demandas, não é? E isso vai afetando o aparelho psíquico, que não é cuidado ou nem é visto, né? Porque é um órgão abstrato, é esse sexto sentido, assim. E aí, um sétimo ponto que as pessoas trazem muito aqui é o mal-estar na civilização, não é? O quanto, com 1000 demandas, tem que fazer a feira, responder para o chefe, ir visitar a família, mesmo cuidar dos amigos, se não perde os amigos, organizar a parte financeira, e às vezes a família separada tem que visitar uma pessoa da família, outra pessoa. Então, existem várias demandas, se não ficar triste, outro não. Então, esse mal-estar, e é assim como a ferida narcísica, o mal-estar, muitas vezes algumas pessoas, algumas linhas, teorias e tal, falam quase como se desse para
então vamos falar menos não para a criança, vamos amenizar, vamos. E tem um lado que Freud, até ele é conhecido como um pouco pessimista e tal, mas ele fala que não, que existe e que a gente vai passar, mas a questão é enfrentar, é a gente nomear aquilo que está doendo, a gente perceber, falar, nossa, isso doeu muito, deixa eu entender o que que aconteceu, como é que eu absorvi aquilo, como é que eu entendi, deixa eu fazer coisas para que isso não aconteça de novo. Mas como a gente está numa sociedade assim, sem tanta reflexão, a gente vai vivendo, vai atropelando, e ali a ferida emocional vai aumentando, aumentando. E muitas vezes a gente precisa, sim, muitas vezes tomar remédio, mas se toma remédio e não reflete sobre aquilo, raciocina, pensa, a gente vai ficando uma máquina viva ali, vai só vivendo, vai repetindo e não necessariamente pensando o que, que pode melhorar, o que, que pode fazer de uma forma melhor. Então, vamos agora para os outros três. O quanto vejo muito aqui, o quanto a pessoa, quando ela deixa o próprio desejo, deixa o livre-arbítrio para seguir a demanda do outro, né? Assim, o que o outro quer, mas papai quer isso, minha mãe quer aquilo, o chefe quer aquele outro, lógico que a gente precisa responder ali pro líder, fazer e tal, mas assim, se perder do próprio desejo em prol do que o outro quer. Um outro ponto, né? Acho que o nono ponto aqui seria assim, objetos idealizados. Nossa, a nossa sociedade fica muito no que os outros, assim, a grama do vizinho é mais verde. Tudo que o outro tem, no sentido assim, o corpo do outro é melhor, então eu preciso ser igual, o cabelo do outro é melhor, o jeito do outro, e isso faz as pessoas sofrerem, as pessoas não gostarem de si, as pessoas passarem por cima de si e ficar assim como tendo um ideal fixo de corpo, um ideal fixo de estilo de ser, e essa massificação está matando o emocional, porque o emocional é único. Muitos falam assim nas redes e tal, eles falam sobre a questão de, mas o diferente, mas assim, quem é igual? Ninguém é igual a ninguém, e por isso estão muitas pessoas deprimidas, porque elas não estão conseguindo dar o seu diferencial. E aí chegamos no 10º ponto, não é? Tem outros, mas aí precisa ler os livros, aí precisa acompanhar os vídeos. O 10º ponto é essa discussão do quanto a gente está trocando, ficando fixo no sintoma. Eu sou o sintoma, eu sou paranoico, eu sou hiperativo, então eu faço tudo raciocinando pelo sintoma, ao invés de raciocinar pelo desejo. E isso, de novo, olha, falamos sobre 10 pontos muito rapidamente, vamos esmiuçar todos eles, mas o quanto é muito fácil se identificar a pelo menos, né, uma meia dúzia deles e tal, e o quanto a gente vai passando sem se dar conta, tem que ir vivendo, ao invés de refletir. Por que que eu vou atrás de um ideal, um objeto idealizado, ao invés de pensar o que, que eu desejo, qual o meu estilo, qual o meu grupo de pessoas que tenham um estilo semelhante, e batalhar nessa direção do desejo, do próprio estilo, e por isso, assim, ó, de novo, tem aqui, não é assim, o livro sobre a dor de existir, Setembro Amarelo, vamos cuidar. Assim, no consultório anda chegando muitas famílias que, assim, só depois que a pessoa já tentou o suicídio, depois que ela já foi, que ela partiu, e aí consolar, cuidar, tratar é muito, muito mais difícil. Se a gente consegue falar para as pessoas antes, se cuide, preste atenção, por isso inscreva-se no canal, encaminhe o vídeo para outras pessoas, vamos cuidar para que as pessoas fiquem vivas e fiquem bem. Vamos seguir no Café com Freud e Lacan.